O que é comunicação? É uma ação comum. Oi, eu sou a Cláudia Cotes, terapeuta da fala, e este é o 4º episódio da 10ª temporada do Pode Valorizar. Junto comigo, a cantora e pesquisadora Josane Pimenta e o musicista Carlos Nascimento. E hoje a gente também tem a internet que possibilita a gente ter acesso a esse mundo, porque a música é universal, não é? Sabe por que me chamou muita atenção? Você sabe que eu trabalhei 10 anos com pessoas surdas. Incrível. E parte do meu trabalho era convencer os pais de criança surda que eles precisavam aprender a língua de sinais. A língua deles. Não, ele consegue falar, quer ver, você tá me ouvindo? Ô Clécio, então, fala pra ela que você entende. E quanto mais o menino tinha dúvida, mais ela gritava. E como ajudar esses pais, como que eu posso chamá-los? Limitados, né? E o filho adolescente, imagina aquela explosão, né? Aí eu resolvi fazer uma pergunta para os pais. Você consegue conversar qualquer coisa? Claro. Explica para ele o que é uma baleia. Né? Ficou... Então, aquela baleia, Clécio. Aí o menino que tem aquela dificuldade fonética. O que, pai? Não tô entendendo, não. Né? Baleia, baleia. E tá lá meia hora tentando explicar a baleia. O homem se deu por vencido. Sim. E eu fiz lá o sinal de peixe grande, aquela cauda da baleia. Aí o menino, baleia, pai, por que não falou logo? Esse pai abaixou a cabeça e disparou a chorar convulsivamente. Naquele momento caiu a ficha da importância da linguagem, da comunicação. Então, me chamou a atenção porque, poxa, ter a oportunidade de falar 2 línguas, perfeito, mas quando você describe your feelings no seu próprio idioma, quando você vai descrever os seus sentimentos, e a família é muito próximo, é outro nível de compreensão. Vai, aprende 1000 línguas, saiba com perfeição, mas tem um lado ali materno, e a língua contribui para essa coisa materna, né? Língua materna, né? Então foi muito forte ouvir isso, porque, imagina, no inglês, porque são ouvintes, né? Oliver Sacks fala, ele escreveu no livro Vendo Vozes, que 85% do que você aprende na vida é pelo ouvido. Gente, é muita coisa. Né? Então, o surdo que não tem esse ouvido, mais ainda necessita de que alguém se adapte à forma de comunicação dele, para que a voz dele também seja ouvida. Então, essa questão voz, minha cara, rende E muito essa assunto. comunicação da pessoa surda é um direito. Então, veja, é muito importante a gente entender que comunicação é uma ação comum. Existem códigos que são universais. Expressões faciais são universais, a música é universal. A língua de sinais é uma língua. Exato. Então, você tem a língua de sinais brasileira, você tem a língua de sinais americana. Então, gente, isso muda tudo. Muda tudo. Porque se um surdo não escreve e nem lê, ele tem a opção de querer usar a língua própria dele. Perfeito. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender, e isso muda tudo, porque se você não sabe isso, você não sabe se comunicar com uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, e ela tem o direito de se comunicar, porque ela não tem uma deficiência intelectual. Exato. Basta você mudar a comunicação e pronto. As coisas acontecem. Olha que interessante você comentar isso. Na semana passada, eu vi um vídeo lindo nas redes sociais. Um americano explica no vídeo e fala que a mulher dele é deficiente auditiva. E aí, ele falou que ele aprendeu, né, a linguagem dos sinais, e o cachorro deles aprendeu a linguagem dos sinais. Olha! E era tão interessante que ele estava lá fazendo, né? Ele falava com o vídeo, mas aí quando ele fazia alguma coisa de, sei lá, passear, comida, o cachorro já sabia. Já sabia direitinho. Eu falei, gente, é você ter aquele cuidado para com a pessoa que está com você e precisa se adaptar àquela comunicação, né? E ela precisa acontecer, porque até um cachorro E aprende. E a arte, como você bem colocou, a arte resolve coisas que a ciência está tentando explicar
como que me ajudou como intérprete? Eu sou cantor desde cedo. Eu estudei muito violino, estudei piano. E quando eu entrei em contato com a língua de sinais, eu era professor de violino no Conservatório de Minas Gerais, AID França-Americano. Beijo, pessoal! Eu saía de aulas de violino, onde minúcias da audição são exigidas, e ia para o encontro com surdos para ajudá-los, consulta com médico, porque eles não têm ninguém para ajudar. Sim. Onde a audição era nada. Então foi uma fase muito louca. Eu devia ter uns 24 aninhos. Eu pedi a Deus me ajuda, porque é uma troca de roupa muito grande nesse teatro da vida. Mas como que me ajudou na interpretação? Porque é uma arte. Aliás, eu conheci uma artista, uma poetisa, Della Mae Lentz, norte-americana, que ela escrevia poesias em língua de sinais. Escrevia poesias em língua de sinais. Ela era capaz de, por exemplo, ela ia falar sobre um quadro. Então, ela entrava dentro do quadro e fazia um gesto. Você sabia que tinha alguma coisa, um slow motion acontecendo. Você via a fumaça do flashback. Aí, de repente, ela saía do quadro e você ficava assim, como pode tanta arte? E você não consegue explicar, porque é um padrão de pensamento. Eu entendi porque eu mergulhei 10 anos na língua, eu já tinha condição de entender, pelo menos parte. E ali, no meio de pessoas que não têm esse artifício, essa habilidade, eles só têm, é isso aqui, é isso a habilidade deles, é um mundo fantástico que a gente desconhece totalmente. E você me fez lembrar da dona Dorina Nowill. Ela criou a maior fundação para ajudar pessoas cegas. Olha ela isso. ficou cega aos 17 anos por uma coisa muito, você vai falar, besta até. A amiga da mãe, sem querer, raspou o chapéu no olho. Meu Deus. E ela ficou cega aos 17 anos e depois passou para o outro, enfim. Ela criou o maior centro e é aqui em São Paulo, na Vila Mariana. E eu tive a honra e o prazer de conhecer a dona Dorina e passar tardes com ela. Escrevi livro em homenagem. E eu tive uma ONG de inclusão das pessoas com deficiência e uma frase que ela me disse, eu nunca mais vou me esquecer. A gente falava e tinha um intérprete de língua de sinais e também tinha uma moça com deficiência visual, que cantava, e então tudo, a arte, a música, tudo era interpretado. E a dona Dorina ficou sabendo que o intérprete era muito legal, Fabiano Campos. Beijo, Fabiano! E aí ela falou, ele é bonitinho? E como que ele faz? Língua de sinais? Vamos fazer. E aí falaram, não, mas dona Dorina, a senhora não tá vendo. Opa. Não importa. Se é bom e existe, vamos fazer. Gente, olha essa frase. Se é bom e existe, vamos fazer. Isso simplesmente resume o quanto que essa fala proativa, não é? Essa mulher, ela transformou o Brasil, praticamente. Vamos lá fazer o que será. Se você é surdo, cego, preto, branco, amarelo, verde, azul. Meu Deus, isso é muito forte, hein? Josiane, uma vez eu estava em Nova York, foi uma coisa tão engraçada. Eu olhei para um café e tinha uma pessoa literalmente pintada de azul, peruca azul, tomando café. E eu dei risada que eu falei, gente, é assim tão normal, o outro conversando só em Nova York. Quem é? Aquela pessoa azul. Pintada de azul. Entende? Assim. E é tão incrível. O que você vê em Nova York que me parece que ali existe um sinal verde para você ser tudo que você quiser e ninguém tá nem aí. Como que você vê exatamente isso? Em Nova York você pode ser quem você quiser ser e as pessoas te respeitam. É uma coisa impressionante, assim, e até bonito de se ver, né? Porque, enfim, roupas, corte de cabelo, o que você quiser, tá lá e tá tudo bem. E a galera segue a vida. Então, as pessoas são livres para, enfim, para se expressarem do jeito que elas querem. E aí você, de novo,
como a nudez, você que não está acostumado com esse ambiente, você começa a se acostumar com ele. Então, aquilo lá agora já é normal, assim, você vê gente de tudo quanto é lugar do mundo e o povo se veste do jeito que quer. Então, as pessoas muitas vezes vão visitar a gente e aí querem assistir, sei lá, uma ópera, um concerto ou na Broadway. Ai, que roupa que eu tenho que colocar? Ah, que você quiser. Se você quiser ir de short, de chinelo, eles vão deixar você entrar. Como assim? Inclusive, muitos americanos vão ao supermercado de pijama. De pijama. Então, tá tudo bem. Isso é maravilhoso. Tá tudo liberdade. Você vai lá... tem muita gente de pijama nos aeroportos. Eles já chegam de pijama. Não é que eles trocam de pijama dentro do avião. Não, eles chegam de pijama e é isso. Que liberdade. E ao mesmo tempo, você tem gente, assim, super bem vestido. E você vê de tudo e tá tudo certo. Ai, quem me dera. Vinícius de Moraes. Ai, quem me dera terminasse a espera. Retornasse o canto simples e sem fim. E ouvindo o canto se tornasse tanto. Que no mundo pranto se estancasse enfim. Ai, quem me dera ver morrer a fera, ver nascer um anjo, ver brotar a flor. Ai, quem me dera uma manhã feliz, ai, quem me dera uma canção de amor. Ah, se as pessoas se tornassem boas e cantassem loas e tivessem paz e pelas ruas se abraçassem nuas. E duas a duas e sem ser casais. Ai, quem me dera. E assim continua. Quem me dera. Lindo. No próximo bloco, como a comunicação muda a nossa atitude. Não perca.